Uma das questões mais importantes e que muitas vezes alguns conservadores não levam em conta quando começam a tecer críticas ao Bolsonaro e seu governo é: e se tivéssemos que suportar o poste ou algum candidato isentão tivesse sido eleito em 2018? Vocês já pararam para pensar o que seria do nosso país se no comando dele tivéssemos de novo a turma comandada pelo poste? Se nós tivéssemos de novo aquela corja de sindicalistas? Se nós tivéssemos de novo aquela corja de bandidos da esquerda no comando do país? Vocês já imaginaram o que seria do Brasil se numa situação de pandemia como nós vivemos hoje, a administração do país estivesse nas mãos de Lula e seus ladrões, sem a Lava Jato? Observem o caos que seria. Vocês não têm ideia do que seria? Basta olhar para o que acontece na Venezuela. Basta olhar o que acontece na Bolívia depois da volta do Evo Morales e dos seus ladrões, seus assassinos e seus narcotraficantes ao poder. Basta olhar o que acontece na Argentina com a turma da Cristina e do seu bonequinho, o seu marionete, Alberto Fernandes, que agora, inclusive, quer protelar as eleições por conta da pandemia. O mesmo Alberto Fernandes, que se vangloriou de ter tomado 2 doses e agora está infectado, ganhou de presente de aniversário, no dia em que completou 62 anos, el Gartelón se quedó dolente. Yo tengo la vacuna es buena, la vacuna es la solución. E o homem está infectado. Portanto, eu gostaria muito que alguns conservadores choramingões, alguns direitosos, limpinhos e ordinários, alguns isentões, que na verdade são esquerdistas travestidos de isentões, que eles parassem de choramingar e observassem o que está acontecendo aqui nas cercanias, pertinho da gente. Podem dar um pulo no Chile e verão algumas outras situações também que não são tão amistosas como alguma parte da mídia quer vender. Observem o que acontece nos Estados Unidos, onde de repente, não mais do que de repente, o Covid deixou de matar, mas eis que surge o julgamento do Floyd, aquele rapaz, aquele santo viciado e dependente de drogas, que virou mártir da esquerda brasileira e norte-americana. Acompanhe o julgamento dele. Nós, aqui no Brasil, nós nos livramos dessa caterva toda que estava entranhada no poder. Muitos deles ainda estão lá, porque houve um aparelhamento, uma ocupação da máquina pública pela esquerda ao longo dos últimos 40 anos, que é uma coisa assustadora para quem não vive a realidade de Brasília, para quem não vive a realidade do poder aqui de Brasília. Este povo se valeu de concursos públicos para ocupar a máquina pública. A Europa não é diferente. A Europa pena com a questão da vacinação, que não acontece, que não funciona, que não dá os resultados esperados, e dele lockdown, e dele lockdown, e dele lockdown.
Em muito boa hora, o ministro da Saúde do Brasil, o Queiroga, enfatizou que é preciso ter todas as precauções, todos os cuidados com o vírus, sim, mas deve-se evitar de todas as formas a adoção de políticas suicidas de lockdown. O lockdown não pode funcionar como política pública de saúde, porque nós corremos o sério risco de termos, como na Argentina, logo ali na frente, mais mortes pela miséria do que pelo vírus em si. Então, eu quero que você aproveite esse fim de semana para refletir demoradamente, para refletir de modo muito sensato. Você que gosta de reclamar, você que gosta o tempo todo de mas a Globo falou isso, mas o jornalista tal falou aquilo, Pare e observe, olhe para os lados. Observe o que está acontecendo nos outros países que não tiveram a opção de um governo conservador como nós temos. Olha a situação do Paraguai, que tem um governo conservador e que é chantageado pela China e que só pode contar com as vacinas da China se romper relações diplomáticas com Taiwan. Observe. Falem com as pessoas da Argentina e vejam a situação do agro lá da Argentina. A Argentina está prestes a comprar, a importar carne do Brasil. E a Argentina, que saiu da Segunda Guerra Mundial como a maior produtora de proteínas do mundo. Onde a esquerda bota a mão, ela transforma em estrume, ela destrói a economia. Porque os conceitos que a esquerda tem de economia são conceitos que nunca funcionaram em lugar nenhum. Porque eles partem do princípio de que alguém vive sem trabalhar. Isso não existe em lugar nenhum. Como disse um pensador comunista, é quem leu Marx e não entendeu. Porque quem leu Marx e entendeu, jamais poderá ser comunista. Não tem justificativa. E aproveitando o fato de nós estarmos neste momento tão importante para a humanidade, para o cristianismo, eu quero convidar meus amigos de esquerda que eles aproveitem e deem uma nova lida na Bíblia e tentem encontrar, principalmente no Novo Testamento, alguma passagem que justifique que eles, sendo cristãos, sejam de esquerda. Me diga em que lugar dentro do Novo Testamento, eu só vou querer o Novo Testamento, algum lugar onde na Bíblia, no Novo Testamento, esteja escrito algo em favor da pedofilia, do aborto. Eu vou ficar muito feliz se eles conseguirem indicar alguma dessas leituras. Porque são duas coisas totalmente que não se misturam. O cristão de esquerda é um fariseu, é um hipócrita, é um vagabundo. Pode ser padre, pastor. Na minha igreja, acreditem, entre os luteranos tem vermes que são de esquerda. Eu vou fazer o quê? É o livre-arbítrio. Mas é inconcebível que alguém que não seja por vantagem pessoal, que não seja por benefício próprio, justifique qualquer posição de esquerda sendo cristão. Da mesma forma como não tem justificativa alguém que leu e entendeu Marx ser de esquerda. Assim,
nesse momento, eu quero que você, que anda reclamando do Bolsonaro, você que anda resmungando do Bolsonaro, você que anda nas redes sociais retuitando posts de gente que é contra o Bolsonaro, eu quero que você faça a seguinte pergunta a si mesmo. Nós estaríamos numa situação melhor enquanto país e povo se o presidente fosse o poste e seus ladrões, ou algum dos isentões e seus vermes amestrados? Você acha que nós estaríamos melhor? Pode responder aqui embaixo nos comentários. Antes do encerramento, eu quero pedir, enfatizar e reiterar que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. É muito importante que você nos ajude a crescer. Nós estamos lentamente na caminhada rumo aos 100 mil. É muito importante que você, na medida do possível, ajude na manutenção do nosso canal, que você contribua, o Pix está aqui embaixo, e a comunicação conservadora, independente, como nós fizemos, ela não conta com recursos de movimentos populares e movimentos sociais que nós respeitamos, nem de partidos, nem de deputados e nem do governo. O Canal de Brasília é uma construção nossa. Esse é o nosso grande diferencial. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.